Bom dia então a todos aqui novamente, né? Nós estamos aqui iniciando a nossa sessão aqui com o professor Josilmar e o nosso debatedor José Marcos, né? Que é uma proposta para discutir a figura do imposto de renda, né? E a relação com o consumo. Então, um work paper aqui muito interessante, né? E quando eu li o material que ele me mandou, você não quer fazer uma leitura e uma crítica? Eu gostei bastante, gostei da ideia. Eu gosto das ideias, né? É como se diz o Zuckerberg, dizem que ele disse isso, não sei se é isso, né? Uma ideia boa nunca nasce pronta e acabada, ela simplesmente nasce, né? Então, eu acho que tem uma proposta interessante, ele está trabalhando nisso, ele é um professor de economia aqui da Mackenzie, um longo amigo de longa data, né? De boas conversas, né? Eu tenho importunado ele com discussões tributárias, né? De economia lá do Mackenzie, e o professor José Marcos aqui, nosso convidado aqui, professor da Federal de Uberlândia também, que pensa coisas inovadoras, gosta desse debate e vem para a gente conversar sobre esse assunto. Sem tomar mais tempo, agradecer ao professor Silvio que está aqui com a gente sempre, parceirão de longa data também, a gente tem trabalhado junto em alguns projetos e tem sido muito, muito bom, tá? Agradecer também a nossa equipe aí que está nos dando um suporte aí, né? Tivemos algumas questões técnicas hoje, mas conseguimos superá-las e vamos tocar nosso evento na parte da tarde usando aí as interações pelo Google Meeting, tá? Espero que a gente não ultrapasse 250, né? Senão eu já vou ter que correr e criar uma subsala aqui. Mas se tiver isso também será um problema muito bem-vindo. Josimar, sem tomar mais tempo, José, tá contigo aí. Por favor, muito obrigado pelo aceite o convite nosso aí. É contigo. Oh, valeu, Amaury. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de apresentar as minhas ideias. Agradecer também o José Marcos aí para disponibilidade de ler e comentar o trabalho, e o Silvio também e toda a equipe de apoio. Muito obrigado. Deixa eu começar aqui. Windows. Colocar a apresentação. Está subindo aí? Sim, veio. Ok. Só precisa colocar no modo de apresentação. Sim. Aí. Bom, vamos lá. A ideia surgiu antes da reforma, tá certo? Atual reforma, e das discussões que existiam na PEC. Acho que surgiu exatamente quando começou a discussão da PEC 45, da PEC 110 lá do Senado. E eu falei, eu estava muito desgostoso com o andamento das discussões, falei assim, que nossa grande ambição era simplificar, sem alterar a carga tributária. Eu falei, pô, o Brasil está tão atrasado em tantas coisas, e também o cenário, a tecnologia está nos proporcionando uma série de alternativas. Nós temos o Pix, nós temos moeda eletrônica, a gente vai ficar muito centrado no paradigma de impostos da Segunda Guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, da década de 60. Eu acho que a gente pode e devemos sermos mais ambiciosos. Primeiro, eu tinha essa sensação, tá certo? Que era uma questão de ambição. Precisaria ter um pouco mais de ambição, mas não sabia por quê. Principalmente no sentido de você se basear mais, como muita gente aqui colocou ontem e hoje, de você se basear mais na renda e menos no consumo, que o Brasil, o sistema tributário brasileiro está muito baseado no consumo, e por todo o problema de regressividade, impacta mais as camadas mais pobres e os ricos são menos taxados. Então a gente deveria mudar o mix de impostos, e então eu falei, a gente se centrava muito na questão dos impostos sobre consumo, como estamos centrando até agora, a reforma está nessa fase, mas a minha ideia é avançar um pouco mais. Então, aqui eu vou falar um pouco das motivações, o insight, onde eu comecei a desenhar o sistema tributário,
na verdade, uma coisa vai ligando a outra, no final, parece que alguma coisa para em pé. Então, ainda estou nessa fase se para em pé ou não a proposta. Eu acredito que pare, mas, eu acho que vai trazer grandes ganhos para todo mundo. E também a minha ambição, vamos dizer assim, não é para ser implementado em pouco tempo. O que eu estou gostando mais dessa discussão da reforma tributária é o tempo que vai levar para ser implementado. Pelo menos a gente está abrindo uma janela de oportunidade de pensar, apesar de já estar tendo em votação, mas eu acho que nós temos uma janela de oportunidade de repensar, inclusive, a reforma que está sendo colocada. Talvez engendrar uma lógica que o Estado, o sistema tributário não tem que obedecer à lógica da arrecadação, e sim tem que ter uma lógica de apoio aos negócios. Você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Pelo contrário, você tem que fazer que a galinha bote mais ovos de ouro para você poder aumentar a eficiência da arrecadação. Quer dizer, você tem que melhorar a eficiência da galinha, colocar mais ovos de ouro, e não da raposa em tirar os ovos da galinha. Então, mudar um pouco essa lógica. E depois tem as implicações que eu vou falar em seguida. Então, as motivações, primeiro, era o sistema tributário atual muito ruim. Todo mundo já é chover no molhado falar isso aqui. E para mim, a questão da reforma, que vai na direção certa, tenta simplificar, mas você vê que os detalhes são tão complexos que só especialistas, como nós estamos tendo aqui, as apresentações fantásticas que eu tenho visto aqui, mostram que, mesmo simplificando, ainda fica muito complexo, tá? O nosso sistema. E com a reforma, que não é é muito difícil. E também uma questão importante que, no meu modo de ver, que toda a lógica da discussão política, claro, você coloca mais os interesses dos entes da federação, dos vários níveis de governo, e a lógica do negócio fica por último, tá? Fica a reboque. Eu vejo as entidades empresariais meio perdidas, a não ser a Fiesp, que é o setor, a indústria que está teoricamente mais ganhando isso aqui, está mais confortável, mas tem outras que não estão tão confortáveis assim e com medo de perder a rentabilidade. E o que eu vejo como um dos principais problemas aqui no Brasil é a sonegação, a informalidade que é muito elevada. Você tem, somente em termos de gente empregada que tem renda, que não é que está desempregada, quem está tendo renda, quem está ocupado, os informais sem carteira chega perto de 40%. Então é muito alto, um contingente muito alto, que eu não vejo a reforma atingir, endereçar esse problema de um modo adequado. Existe uma certa esperança que vai reduzir a sonegação, mas eu não vejo assim uma medida palpável nessa direção. O que vai mexer? E uma das coisas que me inspiraram muito foi uma obra, esse James Mirrlees, que na verdade, eu acho que eu coloquei um S a mais, é 2 Es e 1 S, e que ele foi Nobel de Economia, e o foco do trabalho dele é sobre, quer dizer, tem vários, tem uma obra extensa, mas eu não conheço muito a fundo, tá? O que eu vi mais é um trabalho que ele fez, que eu entrei em contato, não por pesquisa acadêmica, que na verdade eu nunca pesquisei impostos, não é minha área. Minha área é parte de mercado de capitais, finanças de mercado e também governança corporativa. Mas como eu trabalhei durante muito tempo na empresa da minha família, setor têxtil, em Americana, eu tinha e fazia toda a parte de custos e preço de venda, eu via toda a parte tributária, como impactava, e a concorrência externa,
e todo como o sistema era perverso e do ponto de vista de você cria muitas amarras a gerar negócios e aumentar a competitividade do empresário. Fazer negócio no Brasil é muito, muito penoso, e é uma coisa, como prova de que não é uma questão isolada, é claro que todo mundo sabe disso, mas, por exemplo, um sinal que para mim não está aqui, mas se você colocar desde o Plano Real, o que seria melhor? Você investir no Ibovespa, em empresas produtivas, ou simplesmente investir na Selic, que é o título mais... Tesouro Selic, o título de menor risco do mercado. Se investisse na Selic, em 1º de julho de 1994, você teria mais que o dobro do que o Ibovespa. Isso mostra que o ambiente de negócio aqui é muito hostil, e mesmo as empresas de capital aberto, o conjunto delas, não consegue ter uma rentabilidade acima da taxa de juros básica. Então, nós temos um problema muito grande da estrutura econômica como um todo. Então, esse é um contexto que eu comecei a pensar sobre o assunto, e se você pegar esse Tax by Design, que é do Institute for Fiscal Studies, do Reino Unido, é um apanhado muito interessante de como os impostos, você tem que pensar no sistema como um todo. Então, foi aí que eu comecei a pensar como um todo, e o que ele fala das interações entre os impostos, que é interessante. Você pode aumentar consumo, que na verdade, o que acontece? Se você aumentar o VAT, o IVA, né? Você tem ou renda, ou tributar a renda, macroeconomicamente são equivalentes. A renda, o produto, ou o valor agregado. Tudo se combina. Agora, então, se você tributar mais um, tem que diminuir o outro, tal. E então eu comecei a pensar nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, tendo que uma das coisas que eu mais tinha problema era como combater ou competir com concorrentes que sonegavam, ou até clientes que sonegavam. Por exemplo, eu vendia do interior de São Paulo, vendia aqui para a capital tecido para o Bom Retiro, para confecções. Para o confeccionista que não recolhia imposto, mesmo que recolhe, mas ele está numa área cinzenta, ele comprar de mim, ou comprar de Santa Catarina com alíquota 12 de ICMS, ou comprar de mim a 18, o imposto tanto faz. Ele vai comprar de Santa Catarina porque é mais barato, porque o imposto era menor, a alíquota era menor. Então, você distorce totalmente a concorrência. Então, isso aí foi me motivando a pensar, apesar de não ser o meu objeto de estudo, que em geral que eu trabalho, né? Mas sempre foi foco de interesses. E também a informalidade, ela atrapalha demais a sociedade como um todo, não é uma questão só econômica. Então, o fato de você sonegar é um ato da vida, parece que é natural, é o normal. Se a pessoa puder sonegar, vai sonegar, e ninguém vê isso como um problema moral. Tá longe disso. Se não sonegar, não sobrevive, é o que o pessoal fala. Então, você tem que sonegar para poder manter os empregos e tudo mais. E você cria uma cidadania de baixa qualidade, porque você não segue as regras, como é que você vai querer que os outros sigam? É complicado. Fragiliza a coesão social, as pessoas apostam contra a sociedade. Quer dizer, o consumidor e o lojista, na hora de comprar, eles fazem um pacto para não pagar imposto. Essa que fica mais barato para nós dois, todo mundo ganha, beleza. Todo mundo ganha aqui, né? Mas o resto da sociedade não. Você tem uma série de problemas.
E também você, não digo a sonegação, mas a informalidade cria cidadãos de segunda classe. Quem tem carteira assinada, quem não tem, quem vai poder se aposentar, quem não vai. Direitos muito assimétricos entre cidadãos da mesma sociedade. E ao mesmo passo, você tem uma baixa produtividade. O setor informal tem uma produtividade muito baixa, tem um estudo recente que foi publicado de economistas da América Latina, que o Armínio Fraga participou, que diz basicamente isso: o nível de informalidade da América Latina impede que as empresas não quebram, ficam sempre lá sobrevivendo. Então você fica empatando uma série de recursos humanos, de capital, que poderiam ser liberados e serem aplicados em atividades mais produtivas no setor formal, e isso amarra o desenvolvimento das economias. E que eu poderia resumir a falta, a ausência da chamada destruição criativa. Eu coloquei errado, criação destrutiva. A destruição criativa, tá? Escrevi errado aí, que todas as economias dinâmicas, especialmente nos Estados Unidos, se a empresa quebra, faz parte do jogo. Aqui no Brasil, não. Você tem, a empresa quebrou, então o cara deve estar roubando, tá desviando. Pode ter até suspeitas, mas é um fato da vida. A gente tem que se acostumar que empresário tem que assumir risco. E o nosso ambiente econômico tem que ser propício a isso. Que as pessoas possam assumir risco. Se der certo, todo mundo vai ganhar. Se der errado, a gente tem que diminuir o risco para a sociedade, para aquilo ser reaproveitado e bola para frente. Vamos embora. É claro, combatendo fraudes. E também uma outra forma de caracterizar isso aí é a chamada armadilha da renda média, que na literatura de economia o Brasil é sempre dos mais citados. Que o Brasil já na década de 80, antes da década de 80, no final da década de 70, parecia que estava trilhando o desenvolvimento, era questão de tempo. Mas entramos num marasmo a partir daí, com a redemocratização, com uma série de questões que estamos aí, enquanto a Coreia do Sul nos ultrapassou, a China nos ultrapassou, e se a gente bobear, até a Índia vai nos ultrapassar, daqui a pouco a África, se a gente não mudar a lógica de como relação Estado e sociedade. Tá? Então a informalidade, para mim, é um dos grandes problemas que a gente poderia, e a reforma tributária deveria atacar. Então, eu estruturei, primeira coisa, né, tentar entender a sonegação como um jogo. Que, na verdade, não é bem um jogo, porque quem decide aqui é o cliente. O empresário oferece. Você quer comprar com nota ou sem nota? E o cliente, o preço é 100, se você comprar com nota é 100, mas se sem nota, você paga 90. Tudo bem, você tem um IVA aí, eu estou considerando já um IVA, o imposto aí de 20, então quem vende por 100, o empresário, em termos líquidos, vendendo com nota, vai ter em termos líquidos 80. Tá? Ao passo, se vender sem nota, ele vai arrecadar 90, ele não vai repassar todo o ganho para o cliente, quer dizer, até pode, mas não seria ótimo para ele, porque há custos por ser informal. Tem uma série de riscos de ser pego, tem uma série de propina que tem que pagar para fiscal, tem uma série de... E eventualmente, como a contabilidade é informal, ele está mais sujeito a roubos de funcionários, aí... E só para contextualizar o caso de... eu moro aqui na Paulista, você tem uma série de lojas de
xing-ling, né, que costuma se falar no popular, de importabandos, né, de importados, mas na verdade são verdadeiros contrabandos de eletrônicos chineses e de outras origens. E aqui na Redondeza houve uma vez um assalto de uma família chinesa, e daí estava se questionando a segurança, tal, o condomínio não estava, deixou falar, daí o síndico falou assim, então vamos chamar a polícia. Não chama a polícia. Aí parou por aí, porque eles tinham dinheiro guardado, o dinheiro não tinha origem, então existe um risco muito grande de quem trabalha no setor informal. Tá? Então, eles não vão repassar totalmente esses ganhos. Tá? Então, o equilíbrio se dá aqui. O cliente não vai ser pego, não existe fiscalização do cliente, talvez, e olhe lá, da empresa, mas mesmo assim a empresa já está mais ou menos adaptada aí nesse sistema. Tá? Eu falei, como que a gente pode mudar esse jogo, virar esse jogo? Eu falo, ó, só tem um jeito. A questão é o seguinte, você criar uma certa simbiose entre o IVA, ou agora IBS, CBS, eu vou chamar de IVA, tá? Que para mim fica mais fácil. E o imposto de renda à pessoa física. Então, se você, que é mais ou menos, eu falei, pô, você tem a nota fiscal paulista, que você recebe uma parte do que é um incentivo de você comprar com nota. Mas é um incentivo muito pequeno e cada vez mais você está vendo menor aderência. Antes o pessoal oferecia mais rápido, até imposto de gasolina, cada vez menos. E tem uma série de gastos que isso não entra. Você comprar carro, por exemplo, não entra na nota fiscal paulista. Por quê? Porque é um segmento que não há sonegação, pelo menos o carro zero. Tá? Não existe sonegação, então está fora. Então, mas aí eu falei, bom, se você colocar que quando você compra um bem com imposto, aquele imposto embutido no tributo, você vai poder abater do imposto que você deveria pagar, recolher no imposto de renda, falou, você começa a mudar o jogo. Porque o custo para o cliente vai ser de 80 e não 90. E vamos supor que, só para simplificar, se a renda, se todo o consumo dele for 100, e a renda também for 100, e imaginando 20% de imposto de renda à pessoa física e 20% de IVA. Então ele vai receber o 100, vai comprar com nota cheia, 100, o custo líquido dele vai ser 80, porque os 20 que ele deveria pagar como pessoa física, imposto, vai estar embutido no produto. Então, aqui a ideia é, o imposto é sobre a pessoa física, mas ele vai recolher na forma do consumo. Então, o IVA seria um veículo de arrecadação. A empresa ia arrecadar o IVA, mas, na verdade, é o imposto de renda das pessoas. Então, a ideia principal é vou tributar as pessoas físicas, mas só que elas vão se compensar no consumo. E daí eu mudo o jogo. Quem vende com nota vai ser mais competitivo que quem vende sem nota. Porque, por exemplo, se ele comprar, imagina-se que a renda dele é 100, e se ele comprar sem nota, primeiro que ele não vai conseguir pagar 90, porque ele vai ter que pagar ainda 20 de imposto sobre a renda dele. Aí daria para comprar só 80, sem nota. Ele consumiria menos, ele estaria pior. Então, nesse caso, você leva um equilíbrio naturalmente, quer dizer, naturalmente, depois de apanhar, comprar sem nota e
e ter que pagar mais imposto, fala, pô, vou comprar com nota e vou pagar menos. Quer dizer, o equilíbrio vai naturalmente indo para a formalização da economia. Tá? E com a ideia aqui de diminuir gasto com fiscalização, porque seria a opção natural dos agentes, dos consumidores, no caso, que na verdade é aí que começa a sonegação, na hora do consumo. E isso vai repassando para toda a cadeia produtiva para trás. Tá? Então, esse foi o insight inicial, e a partir daqui eu tenho uma série de desdobramentos. Então, a ideia é: todos os impostos diretos e indiretos recairão nas pessoas físicas. O IVA, é como o professor Pegas falou antes, a lógica do IVA, quem paga é o consumidor, não é a empresa. A empresa recolhe, mas isso tudo vai ficar na pessoa física. Então, aquela ideia de você valor agregado ou renda são, no fundo, é a mesma coisa, macroeconomicamente são identidades, colocar nesse contexto. E você, isso não está no livro lá do Mirrlees Review, mas a ideia de fazer essa combinação entre esses dois impostos pode ser uma arma poderosa contra a sonegação. Tá? E isso a gente colocaria o Brasil em um outro patamar. Esse é o primeiro caso. Segunda, e por que eu vou concentrar, vou até mais além, vou concentrar toda a tributação. Claro, eu não estou falando aqui imposto sobre propriedade, IPVA, só estou falando imposto sobre consumo e renda, basicamente. Possivelmente pode entrar até de herança, mas vamos deixar de lado isso. Mas, então, e as empresas, o que vai acontecer? As empresas vão recolher só IVA. Não vai ter imposto de renda da pessoa jurídica. Por quê? Como que eu cheguei nessa ideia? Você está vendo muitos países, principalmente a Irlanda é o exemplo claro, baixando a alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica para atrair uma série de empresas e elas se beneficiando muito disso e os outros países perdendo. Se não me engano, a alíquota lá é 12%. Depois os Estados Unidos, que é um país fundamental com o Trump, o imposto de renda das empresas foi reduzido drasticamente, 40 para 20, mais ou menos nessa magnitude. Então, o mundo está caindo, está reduzindo o peso dos impostos sobre as empresas e, ao mesmo tempo, mas está uma transição, ainda não está um modelo ainda fechado, cada país está se adaptando. Então, eu vou radicalizar, vou acabar com o imposto de renda sobre as empresas e, claro, isso entraria a contribuição social sobre o lucro líquido, acabaria, mas as empresas iriam somente arrecadar o IVA, que no fundo é o imposto de renda da pessoa física, que ela seria um veículo de arrecadação. Segundo a implicação disso, essa discussão se vou tributar dividendo ou não, se a bitributação acaba. Só um parênteses, aqui ninguém fala da bitributação do lucro retido, que primeiro você tem a tributação, aí você vai decidir se vai distribuir como dividendo ou vai reter e reinvestir. Então, na verdade, a gente está tributando o investimento. Tá? Então, quando eu termino com o imposto de renda, vai reduzir o custo do investimento, o custo do capital, do lucro retido você reinvestir. Também é um outro caso. E eu vou tributar dividendo. Dividendo vai para a pessoa física, eu vou juntar o que é salário, dividendo, aluguel, todo tipo de renda, juros, aplicação financeira, tudo num potinho só, como a Mauri fala, que é o caso da Austrália. E aí eu vou colocar a alíquota, a gente vai decidir a alíquota de imposto de renda de acordo com a renda. Mais pobre, se ela pode impactar menos, rico, o alíquota maior, ou fazer um flat tax, aí é uma questão mais política. Mas
todo tipo de renda vai ser tratado da mesma forma. Não tem imposto de renda na fonte com alíquota 15% em cima de ganho de capital, tal. Teve ganho de capital, vendeu ação, teve ganho, bum, joga no copinho lá, a gente vai ver, vão tributar no todo e não nas partes. Então, eu vou tratar pessoas iguais, sendo capitalistas ou proletários, né? Dessa forma, usando algum jargão marxista aqui. Então, as empresas não pagarão imposto de renda. E outra coisa, o INSS, encargo sobre folha. No fundo, isso aí é um imposto sobre pessoa física. Tá? Acaba com isso. O que está acontecendo? Isso aqui no Brasil, a arrecadação do INSS já está ficando aquém dos gastos previdenciários. A gente vai ter que financiar os gastos com tributos, não vai ter jeito. E ao você colocar os encargos trabalhistas no trabalhador, o que vai acontecer? Você encarece o trabalhador, encarece você contratar com carteira assinada, contratar na formalidade. Então, passa o seguinte, é como se fosse imposto de renda à pessoa física. Faz um plano de previdência, tal, baseado na arrecadação da renda fixa, da imposto de renda à pessoa física. E o INSS não se recolhe. Tá? Então, dessa forma, você vai aumentar a demanda por trabalhador e você praticamente não tem por que contratar sem carteira assinada. Vai estar todo mundo na mesma lógica e não vai ter cidadão de classe diferente do outro. Todo mundo está na mesmo regime. Então, para mim... Então, de uma maneira geral, isso aqui é um quadro resumo disso aqui. Os impostos hoje, e também a questão de regimes tributários, que é lucro real, lucro presumido, está no Simples, acaba esses regimes, vão tratar, que agora só vai ter IVA, não tem imposto de renda, não tem INSS, que, na verdade, a grande vantagem de quem entra no Simples, pequena empresa, é o INSS, que você reduza, se você tem o número de trabalhadores razoáveis, a vantagem do Simples é a inclusão de INSS, reduz bastante o custo. Ao eliminar o INSS, ao eliminar o imposto de renda, não tem razão de ter esses regimes diferenciados. Então, todo mundo vai estar na mesma base, não tem por que mudar. E pessoa física vai ser somente o imposto de renda. Agora, eu só mudaria, não sei se vai continuar só federal, né? Vai ser, também vai estar debaixo do guarda-chuva todo mundo, né? Essa questão. E aí, eu vejo muita discussão sobre quanto que vai ser a alíquota de um, quem é o estado que vai ganhar do outro. Para mim, seria uma segunda etapa. Depois você fechar o sistema de como deve funcionar, a divisão de cada tributo, a alíquota que cada ente pode colocar ou não, diferenciar, é uma segunda discussão. Primeiro, vão pensar uma estrutura para melhorar a lógica econômica, você facilitar ao máximo, simplificar ao máximo para facilitar os negócios, diminuir desemprego, diminuir sonegação, e a partir daí, aí que seria o momento de discutir, junto com responsabilidades fiscais de cada ente da federação, de quanto vai ficar educação, saúde, quanto fica cada um, é uma segunda etapa. Primeiro fazer a galinha botar mais ovos de ouro, primeiro. Aumentar a produtividade, isso é o fato fundamental que precisa ser atacado aqui. E depois a divisão da arrecadação
fica para outro momento. Bom, até aqui a gente está tudo bem, tudo legal, mas eu estava desenhando esse modelo e falei, pô, eu tenho um problema aí. O problema é mais ou menos esse. Eu vou imaginar, como a carga tributária está próxima aqui de 33%, tal, 34%, eu imaginei uma alíquota de 30% de IR e 30% de IVA. Então, imagina aqui no quadrinho, comparar os quadros esquerdos, o superior, imagina que eu não vá consumir toda a minha renda. Então, eu tenho uma renda de 1.000, eu consumo 800, então, da diferença que eu vou ter, deveria pagar 300 de imposto de renda, mas eu tenho um crédito aí de IVA que faz a simbiose com o imposto de renda do 240. Então, efetivamente, eu vou pagar 60 por ter consumido menos do que a renda. Ao passo que quem está lá no quadrinho inferior esquerdo, que vai consumir toda a sua renda, ele não vai pagar nada. E ele vai poder... tudo bem, consome tudo hoje, 1.000, mas ele deixa de pagar 60. Então, ele vai pensar o seguinte, olha, a vantagem em poupar vai ser muito complicada. Eu vou perder. Vai ter muito incentivo o consumo imediato. E isso pode ser um problema. Tudo bem, você pode combater a sonegação, tal, mas como que você vai fazer o crescimento se não tiver investimento, não tiver poupança? Então, qual que é a lógica? Fazendo a aplicação financeira de 140, tá? Então, do que eu poupando em termos líquidos, 140, sobrou, eu faço uma aplicação financeira. E se eu tiver eu faço uma aplicação financeira, então, tendo vou poder me beneficiar com IVA também na poupança, quando eu colocar o dinheiro na aplicação financeira, no banco. Tá? E isso eu vou reduzir o que eu vou pagar de imposto de renda. Tá? Se eu tiver isso. Mas nesse caso aqui, eu vou ficar com R$42, é o que sobrou, fora do sistema, não vale a pena. Ou seja, ficar com dinheiro na mão não vai valer a pena, porque se eu ficar com dinheiro na mão, eu vou poder gastar, ficar, digamos assim, invisível no sistema, e vou poder gastar fazer consumo sem nota, tá? Mas aí eu pago eu vou ter pagamento de imposto de renda de 18. Não é vantajoso. Ao passo que, se eu colocar tudo que eu não consumi e colocar na aplicação financeira, aí eu não vou pagar nada. Então, eu vou ter um incentivo também de você não reter papel moeda em mão. Se eu ficar com papel moeda, eu vou pagar imposto. Então, essas transações malucas, você financiar corrupto com carro forte indo para lá e para cá, vai diminuir drasticamente. Todo mundo vai ter dinheiro aplicado, todo mundo vai ter dinheiro eletrônico, dinheiro em conta que é facilmente rastreável e confiável, e não dinheiro em papel. As transações, naturalmente, vão ficar muito restritas, a não ser se tiver um ganho extra, sei lá, tem R$42 que sobrou, ele vai
receber 50, 60 de um corrupto, vamos dizer assim, para, sei lá, alguma atividade. Só se tiver um ganho extra, mas eu não vejo isso, é difícil ter ganho. Naturalmente, vai ter um custo alto. Então, é melhor fazer toda a aplicação financeira ou deixar dinheiro na conta bancária. Aqui, a aplicação financeira, eu estou pensando simplesmente deixar na conta bancária e vai ter. Então, você vai ter menos oportunidades à sonegação, menos oportunidades à corrupção e tudo mais. Então, eu vou ter que integrar o sistema financeiro ao mesmo IVA, ao mesmo guarda-chuva. Não vai ter imposto diferente. Tá? Aqui isso mais ou menos é o que eu estou falando. Antes, eu vou só explicar mais ou menos como ficaria isso num banco. Tá? Aqui tem dois momentos. Eu tenho o T igual a zero. Imagina que um banco tem um cliente que faz uma aplicação financeira e depois embaixo T igual a zero, que é o momento hoje, tem um empréstimo de mesmo valor. Então, quem faz uma aplicação financeira, aplica 1.000 e vai resgatar, imagina a taxa de juros aqui de aplicação 10% no período, vai resgatar daqui um tempo T, T maiúsculo, para não falar outra coisa, 1.100, tá? Então, ele vai ter, ao aplicar, o cliente vai ter um crédito de 300 e ao resgatar, ele vai ter um débito de 330, que é 30% de 1.100. Então, em termos líquidos, ele pagaria 30, tá? Que é, no caso, é o imposto da renda dele, que a renda dele foi 100, 30. Só que esses 30, como vai entrar no meio de toda a renda, ele vai poder abater isso no consumo dele, tá? Então, você resgatou, você não vai ter problema, vou resgatar, vou ter que pagar imposto. Não, você resgatou e comprou a mercadoria, naturalmente você pegou os 330 e consumiu, ou comprou uma máquina, ou comprou uma televisão, naturalmente aquilo vai ser secreto. No fundo, a arrecadação vai ser a empresa, a pessoa jurídica que vai fazer a arrecadação. É claro que, aqui eu estou simplificando que fazendo um parênteses, que a alíquota do imposto de renda e do IVA são iguais, para minimizar, inclusive, o controle individual, que isso pode ser muito impopular, imagina todo mundo ter que ficar pagando imposto de renda todo mês e ficar controlando isso. Isso aí seria uma medida muito popular. Se você colocar, então, pelo menos para a grande massa da população, alíquotas iguais, elas ficariam livres de controlar isso. Se ela comprar tudo com nota, ela ficaria simplesmente sem se preocupar com isso, com essa burocracia. Tá? Ao passo que, eventualmente, rendas mais altas, você pode colocar uma alíquota do IR maior que o IVA. Então, além dele ter um abatimento do IVA, ele não vai ser suficiente para ele cobrir tudo que ele tem que pagar. Então, ele poderia ter que recolher ao mais. Mas esse é só um parente. Mas, no fundo, o grande motor arrecadador vão ser as empresas, como é hoje, tá? Do IVA. E agora, no empréstimo, o banco faz o empréstimo, só que no mesmo período, uma taxa de juros de 20%. Então, o banco, o cliente toma o empréstimo. Imagina que até uma empresa não financeira tomou um empréstimo de 1.000, ela vai ter um débito de IVA de 30% disso. Só que ele tomou o empréstimo. Ele vai tomar empréstimo para quê? Para comprar matéria-prima, para fazer investimento. Naturalmente, ele vai ter um crédito daquilo. Tá? O problema é, se ele tomar empréstimo para pagar salário, salário não vai dar crédito. Tá? Tudo que vai para a pessoa física não tem crédito. Remuneração, não vai ter crédito. Crédito é somente quando você vai comprar de outra empresa. Pessoa jurídica. É uma forma de limitar. Então, no fundo, então, ele vai ter uma despesa, né, de juros de
200 e vai ter, em termos líquidos, um crédito de IVA. Ao pagar o empréstimo, ele vai ter esse valor. E o banco, nas duas colunas, vê a parte do banco no final, simplesmente um espelho do que acontece com os clientes do banco, e no final o banco vai ter, ele teve o custo de captação de 100 e ele teve uma receita de juros de 200. Então o valor agregado dele foi 100, e entre débito e crédito, 30 de IVA, ou seja, o lucro líquido, na verdade, é líquido, mas não tem imposto de renda, né? De 70. Tá? Então, ele entraria nessa lógica, os bancos também integrariam a mesma base, coisa que na Europa, que eu saiba, o banco sempre é um setor diferenciado. Aqui eu não colocaria banco, setor financeiro, como diferente. Além disso, só voltando um slide, ao emitir ações, as empresas que, ao você comprar a ação, é como se fosse uma poupança, fosse uma aplicação financeira. As pessoas físicas iam ter crédito de IVA e as pessoas jurídicas iam ter débito de IVA ao fazer o IPO, captação. Mas só que ao ter aquele débito, ter aquele montante de dinheiro que recebeu, eles vão comprar investimento. E esse investimento vai gerar o crédito. Tá? Então, isso aí vai ser abatido na hora. No final, o IVA vai ser sobre o valor agregado. E quando você tira de uma aplicação financeira ou toma empréstimo, isso naturalmente vai ser comunicado, vai ser compensado na hora de você fazer o investimento ou fazer a aquisição de matéria-prima, no capital de giro e coisa assim. Tá? Então, esse mecanismo não está muito bem detalhado no artigo aí que o Zé Marcos leu, mas são questões aí que ainda estão fervilhando na minha cabeça e eu preciso colocar no papel. Tem muitos aspectos aí. Deixa eu ver. E também, isso vai para debêntures, é uma coisa semelhante. E também eu estou pensando em imóveis, que você também teria que colocar isso no IVA. Compra e venda de imóveis, que também é uma forma de, ao invés de uma aplicação financeira, é um ativo real, você também colocar isso então aquela imposto sobre transação, eu não sei direito qual é o nome desse imposto, alguém me ajuda aí, quando tem uma compra e venda de imóveis, você teria ITBI. Então teria o IVA nessa alíquota. ITBI, a alíquota é quanto hoje? Não sei. Depende do município, lugar, mas 3%. Até 3%, por causa das taxas de cartório, né, Silvio? Então, aí... É de 2 a 2,5%, o mais comum acho que é 2%. Como tem as taxas de cartório que pode chegar até 1,5%, né? Sim. Tem mais ou menos isso na faixa dos 3%. E aí você, ao vender o imóvel, você vai ter o débito de IVA. Mas vai fazer o quê com aquele dinheiro? Se aplicar, vai ter crédito. Então, isso aí vai se compensar. A alíquota pode assustar, mas vai estar tudo nesse sistema que você está arrecadando pelo global, que é a grande questão hoje, que o Senado colocou, qual que é a alíquota máxima, como que a transparência disso. Nesse sistema vai ficar um pouco mais... É possível ser mais transparente, não só no consumo, nas transações individuais, mas no agregado. Esse aqui que eu acho que é importante. Bom, eu estou já finalizando, então essa proposta, que a ideia que eu tive já assumia que existia um IVA, tá? Então, digamos assim, para esse momento aqui. Só que eu estava sempre, como todo mundo, pensava num IVA ideal, né? Alíquota única, bababá, para todos os setores e tudo mais.
Mas, mesmo assim, eu acho que é perfeitamente factível você implantar, uma vez que essa lógica estiver totalmente desenvolvida, e também tem toda a questão tecnológica por trás disso, de como você vai fazer esses controles, que eu simplesmente estou assumindo que exista tecnologia, e eu acredito que exista, né? Mas vai dar muito tempo para desenvolver todas as soluções de sistemas e tudo mais, toda a complexidade que exige. E também uma questão importante que eu não falei, todo imposto vai se dar não na compra e venda, como fato gerador de hoje em dia, mas sim no pagamento e recebimento. E vai estar atrelado, existe discussão também de fazer isso agora. Então, quando você pagar o cliente, quer dizer, quando você pagar a loja que está fazendo a compra, naturalmente você poderia até a parte do tributo ir para o Estado, para o órgão arrecadador, depois ser distribuído nos diferentes entes da federação. Então, o céu é o limite. Eu acho que o sistema, em termos de tecnologia, pode ser difícil de desenvolver, deixar tudo redondo, mas eu acho que já há mecanismos que tornam isso viável. Tá? Então, a questão principal é essa que eu vejo, além de essa simbiose do imposto de renda da pessoa física e o IVA, é a questão de mudar a mentalidade. Você pensar primeiro no aspecto econômico, de qual é o que é mais racional, o que vai fazer a galinha botar mais ovos de ouro, e não pensar em como você vai conseguir tirar os ovos de ouro dela sem ser bicado, tá certo? Ou ter menos feridas dela bicar. Que você tem que colocar primeiro, então, criar. O Estado tem que ser um fator de competitividade da economia, tem que se colocar como um agente de desenvolvimento, pelo menos para não atrapalhar, mas além disso ele pode ser um indutor nesse sentido em que você vai fazer com que os agentes vão escolher a formalização vai ter um custo menor. Então é dessa forma que você vai ter, inclusive, economizar na fiscalização. O seu esforço fiscalizatório vai ser menor do que é hoje, e a ideia é ser mais eficiente. Eu não toquei em pormenores, mas tem algumas implicações aqui. Então, por exemplo, as pessoas mais ricas que gastam mais fora do país, tá? Jorge Paulo Lemann tem muita renda aqui, recebe muitos dividendos aqui, vai viver lá na Suíça. Tudo que ele gasta lá na Suíça não vai ter abatimento de IVA, tá certo? Então, ele vai ter que, mesmo se as alíquotas fossem iguais, ele teria que pagar bastante imposto aqui. Então, você também no mercado eletrônico, naturalmente, toda essa questão dos $50, até $50 não tem imposto de importação, e também eu acho que imposto de importação é mais uma questão regulatória. Por mim, eu colocaria 0, porque é o seguinte, vai comprar da Shein sem imposto, beleza. Você pagou lá pelo site, vem vias, assim, caminhos meio estranhos, ótimo, você gastou, beleza, você foi esperto. Só que você vai pagar na pessoa física o imposto que está lá. Então, naturalmente, você vai pensar 2 vezes. Ele vai ter que comparar o custo que sai lá da China com transporte e tudo mais, do que comprar aqui, não pelo preço cheio, mas pelo preço líquido. E também isso vai fazer aumentar a competitividade da indústria nacional, do empresário nacional. E também, outra possibilidade que eu não explorei nem no slide, nem no artigo, é a questão de turismo. Se você fizer essa estrutura, os turistas estrangeiros que vierem para cá,
eles podem ter, tipo, atrelar o passaporte, um CPF deles, em que, com cartão de crédito e tal, que tudo que eles consumirem aqui, eles naturalmente vai ter uma, tipo, uma conta corrente, que ele vai saber quanto que ele vai receber de volta em reais quando ele voltar para o país de origem. Então, o custo dele fazer turismo aqui no Brasil pode aumentar com competitividade do Brasil como destino turístico e aumentar esse setor aí que emprega muita gente. Então, eu acho que... depois a gente pode... Tem uma simulaçãozinha, mas eu acho que... calma aí. Eu entrei... Deixa eu só mudar mudar aqui. Se alguém quiser entrar, que no final do meu artigo tem uma... Aqui o caso de uma pequena economia, só para mostrar que é uma coisa que eu precisava ver se parava em pé, pelo menos para mim. Aqui é o seguinte, uma pequena economia em que... Bom, tá todo mundo vendo aqui? Deixa eu... Só para... Então... Então, aqui, imaginando uma economia... Está meio apertado aqui. Acho que dá para ver. Imaginando uma alíquota de 30%, tanto de IR como de IVA, aqui eu tenho 3 empresas na economia, uma etapa zero, uma etapa que eu estou importando uma peça, tá? Então, na verdade, eu pago para o importador 200, então ele pagando o IVA, que para você internalizar tem que pagar, então essa indústria, a empresa 1 vai ter que pagar 285 para liberar a mercadoria. Isso aqui vai ser a aquisição dela, e ela está fazendo uma peça que vai faturar 571, a receita líquida tanto, paga 100 de salário, todo mundo, e todas as empresas aqui, eu estou imaginando que tenha 25% de lucro líquido da receita líquida. Deixa eu só colocar aqui é o input. Vou colocar em amarelo para ficar mais claro que é input. Então, essa indústria, a indústria 3 compra da indústria 1 e serviços também serviços vende aqui para a empresa 3. E a empresa 3 também ela exporta. Tem uma parte do faturamento exporta, que, se vocês quiserem depois analisar aqui. Então, eu faço o PIB, calculo o PIB dessa pequena economia em três óticas: na renda dos fatores, salário, lucro, IVA arrecadado. Então, o PIB aqui deu 1.063. Na alocação, o consumo, a poupança e a tributação, também dá o mesmo valor. E o dispêndio, que é consumo, investimento, gasto do governo e superávit nas transações correntes, que na verdade aqui está dando déficit, tá certo? E aqui tem um outro item, se eu quero ter um saldo primário do governo de 3%, que é ter o setor governo também, que toda a arrecadação aqui ele vai gastar de alguma forma, paga salário e ainda tem déficit, tá certo? Então, esse sistema aqui eu consigo arrecadar 30%, mas depende também do nível de quanto que é o meu superávit. Se aumentar se eu simplesmente equilibrar aqui, nesse modelinho aqui, ao colocar 30% de alíquota, cai para 27%, tá?
a tributação sobre o PIB, o valor total do PIB. Mas, de uma forma geral, a arrecadação como um todo vai ficar muito próxima da própria alíquota. Então, aqui seria um indicador de qual o peso do setor público na economia. Então, a gente poderia pensar, politicamente ficaria mais fácil de você orientar o ajuste dessa alíquota. 30% é muito, vamos baixar. Então, o governo está tendo superávit, vamos baixar, a sociedade prefere ter menos imposto do que mais serviço público. Mas é uma decisão política que a sociedade vai ter que fazer. Mas aqui seria um instrumento transparente que estaria ligado não só às transações individuais, mas também, como um todo, o país, de quanto seria a arrecadação e também os gastos. Certo? E eu acho que paro por aqui. Acho que falei bastante e talvez, espero que tenha pelo menos colocado algumas minhocas na cabeça de vocês, das que vivem aqui na minha cabeça. Tá certo? Eu sempre fiquei meio isolado pensando nessas coisas, falei, eu preciso conversar com alguém para ver se isso faz sentido ou não, então eu estou ansioso para escutar de vocês aí o que vocês estão achando, ou acharam. Muito obrigado. José Marco, está contigo. Obrigado, Mauri. Obrigado, Josimar. Parabéns aí. Acho que toda ideia deve ser saudada antes de ser criticada, né? Ô, Mauri, só para controle aqui, até quando nós vamos, para saber o que eu falo, o que eu não falo, ou como eu falo. Não, nós temos até 12:30 aí, né? Porque Tá a gente bom, volta 1:30. Não tem mais meia hora para, acho que daria. Tá bom, vou tentar, então, até encurtar, tentar uns 20 minutos, alguma coisa assim, mas eu queria fazer um bate-bola com o Josilmar, tá? Não queria fazer um monólogo aqui, não. Tá? Acho que, primeiro, Josilmar, acho que tem a sua... Eu sei que você provavelmente não vai querer publicar isso em alguma coisa, vamos dizer assim, mais formal, né? Talvez, acho que é um paper de uma ideia mesmo sua que você está trazendo para debate, né? Então, assim, eu não vou me focar nesses assuntos, tá? Sobre qualquer coisa de normativa, sobre escrita ou qualquer coisa assim. Sim. Tá? Eu vi, o que acho que você tem um ponto, cara, um ponto que é bastante importante, é a questão da formalização. Acho que essa é o que você bateu mais. Tem isso escrito aqui no que você deixou, né? Apesar de você atender, colocar aqui os princípios da OCDE, acho que o que você foi, vamos dizer assim, mais enfático foi esse, né? Foi formalização. Nos outros aqui, acho que tudo você tenta pontuar um pouco aqui sem dar destaque a nenhum deles, tá? Neutralidade, eficiência, clareza, talvez eficiência, você disse aqui mais sobre, né, na sua fala. Em algum lugar, na hora que você vai falar sobre a teoria dos jogos que você colocou e que você começou aqui, você disse alguma coisa sobre isso, né? Mas também justiça ou flexibilidade. Talvez você disse aqui sobre a facilidade, né? Sobre a facilidade, tem que ser uma coisa fácil. A única coisa que eu criticaria aqui do seu preâmbulo é sobre esse negócio do doing business aqui, esse gráfico, que é verdade, eles colocam isso lá, né? Mas... foi bastante criticado, né? Isso aí. Cara, depois a eu metodologia vi meio estranha, né? Sim. Eu sei que a gente gasta bastante, mas, pô, tudo isso aqui me parece... Exagero. Sempre, exagero, né? Com certeza a gente está no top 5 ali, né? Tá. Ou bottom. Quem trabalha ali quem trabalha com tributos, eu também sou proprietário de escritório contábil, também sou empresário contábil, então sei que a coisa não é fácil, tá? Uhum. Bom, mas vamos lá. Aí, olhando para a sua proposta, eu queria voltar ali para, logo na sua primeira figura, que você faz a teoria dos jogos ali, né? E aí você fez o cliente com nota e sem nota, né?
Bom, vou ficar nesse aqui primeiro. E depois você faz aquele bloco ali, né? Que como é hoje e como ficaria, né? A empresa só teria IVA e a pessoa apenas imposto de renda. Na verdade, será que não seria todo mundo um único grande coisa que seria talvez um único grande imposto de renda, né? Porque se a gente for olhar, por exemplo, aquela simulação que você fez da empresa, por exemplo, do banco, que tem mais adiante, você estava passando por ele agora, né? E vamos combinar, né? A depender, como você disse, né? A única coisa que não geraria crédito é pagar pessoas. Qual Sim. o incentivo, então, que a gente põe para isso? Bom, eu vou transformar as pessoas físicas em jurídicas, né? Esse vai ser o grande incentivo. E se esse for o grande incentivo, o imposto de renda logo vai virar um grande IVA. Concorda? Sim. Sim. Que é a única diferença entre eles. Né? Exato. Então, talvez, essa é a minha provocação para você pensar, como eu sei que você deve levar isso adiante, você já, como já disse, já tem isso há algum tempo, e com certeza vai levar isso mais um tempo ainda. Eu pensaria se você, óbvio, no seu escrutínio aí depois, pensar, poxa, será que não é uma coisa só? E aí talvez a única diferença seria o pagamento das pessoas físicas, mas veja, as pessoas físicas, elas vão ter os créditos mesmo assim, né, dos gastos delas. Ou seja, por que ela não poderia gerar crédito, né? Ela vai pagar sobre a mesma coisa, ela vai ser tributada a renda dela da mesma maneira. Acho que esse é o primeiro ponto. Aí, tentando fazer um paralelo com a reforma atual, você faz essa teoria dos jogos exatamente porque o seu jogo aqui, o que está em foco é a formalização, né? Eu não sei se, como você também já fez um disclaimer, não sou estudioso da área, mas sou inconformado com a área, né? Com a questão. Não sei se você viu sobre o potencial cashback dos tributos para as pessoas mais pobres. Pode ser que isso evolua para todas as pessoas num futuro, talvez não tão distante ou distante, mas enfim. Mas será que esse problema do cashback, isso, na sua visão, resolveria, por exemplo, ou pelo menos em partes, resolveria esse problema? Ou seja, eu só vou ter cashback se eu pedir nota. Se eu não pedir nota, eu não tenho. Você acha que isso seria uma nova coisa na matriz aí para você pensar na sua proposta? Haja vista que você vai levar lá para frente e nós teremos no cashback, será que você pensaria em incorporar isso nela, alguma coisa assim? Não sei se você pensou sobre. Bom, perfeito. Obrigado, Zé Marcos. É o seguinte, primeiro, por que a pessoa física... Aliás, eu sei que você pensou antes, tá, Josilmar? Estou colocando uma coisa nova aqui. Não. Se você não pensou, qualquer coisa... Não, sem problema, eu falaria, mas uma das questões aí da pessoa física, gerar crédito ou não, eu prefiro colocar não. Tá. Pelo seguinte, vamos supor, é uma pessoa autônoma. Se ela receber dinheiro de qualquer situação, seria renda. Teria imposto de renda. Mas não gera crédito. Ela vai ter que pagar, tudo que ela receber vai ter que pagar imposto de renda. Aí eu não estou colocando só salário, eventualmente receber um dinheiro, qual a origem desse dinheiro? Eventualmente pode colocar um valor, por exemplo, fez uma vaquinha para comprar alguma coisa no churrasco para a turma, tá certo? O rateio de bar não entra, né? O rateio de bar tá então, eu não sei, pode ter algum limite, mas no limite, vamos dizer assim, receber o dinheiro é renda. Então pode ser, para colocar todo mundo, assalariado que tem um emprego formal, ou o cara que faz bico, todo mundo vai estar na mesma categoria, tá? Então, essa é a primeira questão. E também outra questão é o seguinte, e por que quem compra de pessoa física não tem crédito? Por exemplo, as empresas. Eu contratei qualquer um. Porque é o seguinte, o salário está dentro do valor adicionado da empresa. Então, basicamente, o valor adicionado de cada etapa é salário e lucro. Então, tudo que você compra de fornecedores, você vai ter crédito. Pessoa física vai ter, pessoa jurídica vai ter crédito. Pessoa física não.
Porque se eu coloco de pessoa, gente que não é trabalhador e gera crédito, eu vou ter uma potencial de colocar um monte de gente, meus trabalhadores, como não registrar, entregar para ele e ter crédito, coisa que o trabalhador interno não teria crédito de IVA. Então, eu acho que vai ter que ter uma separação clara entre pessoa física e jurídica. Então, aqueles que querem dar uma nota fiscal para o seu cliente, ele vai ter que constar como pessoa jurídica. E também aí a pessoa jurídica, qual que é o risco também você ter que isso eu venho pensando o seguinte, a pessoa física pode fazer o consumo via pessoa jurídica, aí ela vai abater os créditos da renda que ela teve como pessoa jurídica, e daí ela vai passar uma renda menor para ela individualmente. Mas o que a gente pode colocar é a questão seguinte, tudo que é para a pessoa, qualquer gasto que tem caráter individual, não vai ter crédito de IVA, que isso qualquer empresa poderia fazer isso, que ao invés de pagar salário para a pessoa que não tem crédito, eu vou pagar a comida dela, eu vou te dar em cesta básica, dar em benefício. Então isso aí tem que ser cortado, senão você teria um monte de possibilidade de burlar o regime. Essa é a questão. Do ponto de vista do cashback, que o cashback, vamos dizer assim, é a evolução da nota fiscal paulista, ou cada estado tem a sua nota fiscal, e aqui no caso, o que eu penso é você ter, que aqui, na verdade, pode ter, eu penso o seguinte, para as pessoas que não têm renda, mas precisam consumir, então recebe uma Bolsa Família e tudo mais, eu acredito que uma parte do Bolsa Família, ou até para aumentar o Bolsa Família, poderia ser o crédito do consumo que ela vai fazer. Tá? Então isso pode até ampliar esse consumo até um determinado limite. Então, mesmo ela vai tendo uma certa renda, e vai colocando, vai incorporando isso, vai recebendo na conta bancária, na verdade estou assumindo que todo mundo tem uma bancarização, o Bolsa Família ser o diferencial da média dos últimos, sei lá, 12 meses, de quanto que seria o Bolsa Família para quem não ganha nada, faria diferença de quanto está tendo a renda, se complementando. Então, até a saída do Bolsa Família ser uma coisa mais suave, não seria ganha ou pede R$600, sei lá. Ele vai ter um contínuo, ele não vai ser uma coisa, a transição seria normal. E também, como benefício, isso aí poderia ser para quem fica desempregado, automaticamente você cai no Bolsa Família. Você não está tendo renda, está tendo isso, seria um benefício automático e talvez com menor burocracia nessa questão. Acho que não, respondi. Beleza. O que eu acho aí, a sua proposta tem de superior, talvez, em relação ao cashback, seria um cashback da poupança também, né? Então, como você poderia utilizar isso para abater o seu próprio imposto? É porque aqui, no caso, a pessoa pagaria um imposto, né? Talvez o cashback são para pessoas que não paguem imposto. Mas o que eu vejo de problema no cashback também é que você incentiva o gasto, né? Você acaba incentivando o gasto. Bom, se ele vai ter um retorno sobre o gasto, ele tende a gastar tudo, né? Pode ser que ele poupe depois do cashback? Ok, pode ser, né? Mas eu não sei ainda com certeza, talvez é uma experiência que a gente precisa trazer para o lado empírico, né? Para saber como o comportamento das pessoas
vai de fato ocorrer? A gente presume que vai gastar, né? Bom, ela também pode poupar, mas como é que isso vai se dar? De fato, não consigo compreender, né? O que eu vejo aqui na diferença, uma outra coisa que eu queria tocar aqui, e que teve uma pergunta aqui no chat, e agora, hein? Thaisa Borba. Ela está falando aqui sobre a faixa de isenção, né? Eu queria saber como seria a isenção e tal. Isso vai, na minha leitura aqui, o que eu deixei foi sobre progressividade. Se você pensou em alguma coisa como progressividade, né? Até porque o princípio da capacidade contributiva é um princípio, né? Então, dos tributos, que vai na direção da OCDE, da efetividade e justeza, ou seja, quem tem mais contribui um pouco mais com a alíquota. Se você pensou alguma coisa disso, você falou, não, ó, eu fiz uma regra geral aqui e, claro, as pessoas, ao governo implementar, ele impõe as faixas, né, vamos dizer assim. Eu não sei se você pensou alguma coisa, enfim. Queria sobre isso. Sim, eu até perdi um bom tempo de incluir esse negócio com Bolsa Família, inclusive, que você teria uma alíquota menor do que, de imposto de renda em relação ao consumo, tem uma série de coisas, mas o que também eu penso é o seguinte, que às vezes a alíquota do imposto, quanto menos alíquota, melhor. Então, a questão da ser simples. E talvez a parte de justiça social esteja mais também do lado do gasto do governo, quer dizer, você coibir super salários de ministro do Supremo, gastos, a questão da nossa vaca sagrada aqui, a universidade pública, que no fundo o destinatário, quem recebe mais esses benefícios, não são os mais pobres. Então tem uma série de benefícios também, está muito ligado a quem recebe, tem carteira assinada, mas hoje quem tem carteira assinada no Brasil não é pobre, tá? Em relação à população. Saiu na OCDE, mas estudo aqui do Brasil com base no PNAD, 55% dos brasileiros recebem menos do que o salário mínimo, ou seja, o salário mínimo está isso em 2019, antes desses aumentos. Então, o salário mínimo está acima da mediana da renda do brasileiro. Então, tem muita informalidade aí que a gente precisa atacar e, às vezes, até a política salário mínimo pode ser um empecilho para isso. Então, você deixar... empecilho à formalização, tá? Que seria melhor você, na minha visão, abolir o salário mínimo para você pegar um contingente maior como formal. Aí, todo mundo vai falar, mas isso seria precarização do trabalho e tal. Não é precarização, na verdade é reconhecer o que acontece, reconhecer a realidade, não é tapar o sol com a peneira. Então, tudo bem, o salário mínimo pode influenciar o mercado de trabalho, influencia, mas como referência. Então, na verdade, você poderia pensar qual que é a referência, então um salário de referência mínimo, vamos dizer assim, não um salário legalmente que ninguém poderia contratar ninguém abaixo daquele valor, que eu acho que mais propicia a informalidade do que o contrário. Eu não sei se eu fugi um pouco da pergunta aí. Eu viajei. Eu não sei nem se eu respondi. Não, acho que é isso. Eu estou, na verdade, como eu te disse, não quero, como é que eu vou dizer, criticar algo que está nascendo, né? Acho que é mais... Mas pode criticar também. O que você acha que tem reflexão. Não, é mais reflexão mesmo, né? No sentido de, por exemplo, quando a gente vai olhar para a OCDE, ela vai dizer sobre isso, sobre que a tributação, por exemplo, do imposto de renda, ela precisa ser progressiva, né? Sim. Ela vai dizer também, por exemplo, que é necessário que tenha um imposto de renda, né?
por exemplo, aqui na sua proposta você abole, que era a minha outra pergunta. Se você chegou a olhar, por exemplo, algum documento assim, ou se você viu alguma ideia, né? Porque na sua proposta eu fico só com o IVA, né? Eu não tenho imposto de renda na empresa. E é por isso até que eu falei que talvez esse IVA, ele quase se confunda com um imposto de renda, né? Faltando Sim. apenas a questão das pessoas físicas gerarem crédito. Porque talvez ele seria só um grande imposto de renda, ao invés de só um grande IVA. Né? Que aí variaria, né? Como é a forma de arrecadação, né? Porque o IVA a gente arrecada a cada transação. Obviamente, Sim. eu junto um pouco de transações, espero um mês, ou sei lá, algum tipo de período para que ele pague essa diferença, né? E essa diferença intertemporal, comprei muito, vendi muito, ela vai se ajustando durante o tempo. Isso aqui, uma coisa importante do imposto de renda e IVA, que eu esqueci de falar, que era para ter respondido anteriormente, que é o seguinte: pô, se é a pessoa física que vai pagar, porque só tributa na renda e não tem IVA, por exemplo. O problema aí é que você não vai ter um mecanismo, vai ainda ter um mecanismo de incentivar o informal, o cara que sonega, porque a renda dele está tributada, então quanto ele menos pagar pelo consumo, melhor. Isso vai gerar renda informal também. Então é um círculo vicioso, tem que cercar o todo. Então, na verdade, esse vínculo entre imposto de renda da pessoa física e o IVA é fundamental para que o combate à sonegação seja mais efetivo. E uma coisa engraçada e paradoxal: quanto maior a alíquota, eu acredito que vai ser maior efetividade contra a sua sonegação. Porque a punição de quem comprar sem nota é maior. Sem nota vai ser maior. Então, até a questão de ser impopular, quer dizer, claro que vai ser impopular o imposto, mas vai ter um benefício intrínseco aí, você ter uma alíquota alta, como aqui nós temos. Então, se a gente manter essa alíquota aí, o efeito de você combater a sonegação pode ser, aí a questão de estimar, aí eu não tenho estimativa, quanto que poderia diminuir a sonegação. Isso pode ter um boom de arrecadatório, aí você pode reduzir gasto ou melhorar muito a qualidade do gasto. Aí a preferência da sociedade pode ser via países nórdicos, tá certo? Você ter um maior gasto e maior justiça social. O que a gente tem que melhorar muito o lado do gasto, que é engraçado, eu vi alguns estudos na OCDE que você faz um comparativo entre a renda que as pessoas têm, a desigualdade de renda antes do tributo. Aqui no Brasil é bastante desigual, e na Suécia também é desigual, mas quando você passa após tributos e transferências, você reduz muito a desigualdade de renda lá na Suécia, e aqui no Brasil piora. Tá, então, um pouco está nessa progressividade que eu estava te falando, né? Por isso que a gente precisava talvez pensar nisso, talvez já simular talvez umas faixas, enfim, pensar alguma coisa assim. Sim. Eu sei que o nosso tempo está indo embora, e eu queria mais são duas perguntas só. A primeira coisa, se você está considerando esse IVA um imposto por dentro ou por fora, porque ali a hora que eu vejo ali, quando você estava falando, por exemplo, do banco ali, né? Então, por exemplo, faça uma aplicação de 1.000, tem um IVA de 300. Então, se ele está fazendo uma de 1.000, ele está fazendo por dentro, certo? É por dentro. Tá. Apesar de toda a reforma estar em torno do por fora, e eu vi o professor Piegas fazendo elogios e defendendo que ser por fora, eu acho que é perfeito, porque fica claro qual que é o custo líquido da empresa, mas só que, na minha cabeça, é que fica mais fácil de você comparar a carga tributária quando é por dentro. Então, 33% do PIB a nossa carga tributária. Então, quando você coloca a alíquota do imposto por dentro, fica mais fácil você comparar a alíquota com a carga. Senão fica dois números de dimensões diferentes, né? É como se comparar quilômetros com milhas, fica difícil. Então, você está comparando... Eu comecei antes da reforma a pensar assim,
e continua, mas pode ser adaptado facilmente. Tá Certo? Não, beleza. A última, aqui ela vai endereçar a questão das empresas. A última, né? Então, podia ficar uma boa tarde conversando sobre cada detalhezinho desse aqui, né? Mas o que eu acho que assim, eu tentei pegar aqui nas cinco pontos principais que me chamaram a atenção, tá? O último deles é se para a empresa aqui, por exemplo. Então, a hora que eu vou pensar no banco aqui, que é o exemplo que você tem na 3.9, na figura 3.9. Então, por exemplo, o banco, ele recebeu do cliente uma aplicação financeira R$1.000, né? E aí ele tem um IVA de 300, tá? Mas, por exemplo, na aplicação faz sentido para o banco, por exemplo, ou só quando ele só sobre o que ele der de ganho ao cliente? Porque veja, se ele recebe uma aplicação de 1.000 e já tem 300 de IVA, e se ele é um mês que recebe muito e deixa parado esse dinheiro, ele já não vai ter 1.000, ele já vai ter só 700 para aplicar. Concorda? É que, na verdade, é o seguinte... Como é que você pensou isso, né? O que eu pensei como, basicamente, pensando nas pessoas físicas e transmitindo isso, as consequências para o outro lado. É que o banco, ele não deixa o dinheiro parado. Quer dizer, ele recebe a captação, isso se transforma em aplicação. Tá? Então, ele vai ter crédito do outro lado. Então, no mesmo tempo, ele vai ter crédito. Agora, na medida... Como as aplicações do banco, né, as operações ativas, têm uma taxa de juros, tendem a ter uma taxa de juros maior do que as passivas, né, a captação. Então, nesse diferencial, que é o valor agregado que ele vai ter, é que ele vai arrecadar o IVA, em termos líquidos a cada período. Mas não a arrecadação não se dá a cada transação, quer dizer, porque você vai fazendo tipo um extrato, né, de compensação, porque ele captou aqui e já emprestou lá. E o empréstimo vai gerar nova captação, porque ele empresta via crédito em conta e até multiplicador bancário e tal. No final, o IVA que o banco vai ter é em função do tempo da aplicação financeira, que as operações ativas vão render mais do que as passivas, que é o valor agregado dele, e aí que ele vai ter que recolher em cima disso. Não, certo. Não, beleza. Eu acho que eu tentei colocar aqui, Josilmar, as 5 questões, tá? Que eu acho que talvez se eu fosse o autor e continuaria pesquisando sobre isso ou tentando levar essa ideia adiante, são essas questões, né? Da progressividade, de como pensar essa questão do cashback, talvez seria melhor do que do que misturar o imposto de renda pessoa física com o que ela compra da empresa para abater o imposto dela, né? Então, pensar alguma coisa assim. A questão, principalmente, da instituição financeira que você colocou aqui, de que ela teria um IVA sobre aplicação resgate, acho que alguma coisa assim. Poderia pensar em alguma forma, se isso for importante, talvez pensar em alguma postergação, diferimento dessa conta, né? Que ele demorasse, sei lá, fizesse isso cada 3 meses, ou qualquer coisa assim, né? Para que você pudesse fazer. Tá? Eu não enveredei aqui, você em algum momento falou sobre alguma coisa da questão federativa. Também não enderecei nada disso, eu estou olhando aqui muito para a forma de arrecadação, não olhei para a forma de distribuição. Pode ser que outras pessoas, ao olharem isso, vão falar, mas você precisa ver que se você fizer isso... Vai ter... Então, cara, não levei para essa questão, porque eu acho que você também não leva para isso. Tá? Não. Acho que a questão de não ter IR pessoa jurídica, tem uma questão de como se daria a relação com outros países, acho que isso não seria bem visto. Tá? Poderia ser questionado, sim. Falou, então você vai ser um paraíso fiscal, né? Você não tem imposto de renda pessoa jurídica, mas para compensar aqui, então talvez eu não chamaria de IVA, mas talvez num super imposto de renda, tá certo? Acho que vai para o mesmo, você poderia fazer o mesmo critério, né? Mas seria outra coisa. Sim. Só que aí nesse super imposto de renda, por exemplo,
eu deduziria, não seria questão de crédito, como é no IVA, mas eu deduziria, por exemplo, o gasto com salários, né? Não deduziria o que é despendido a fim de remuneração de capital próprio, como dividendos, mas pelo menos o gasto com salário, com certeza, né? Acho que o que você deveria perseguir aqui, que acho que está muito claro, que é a questão da sonegação, né? Que está bem claro para mim que esse é o principal mote, mas para angariar mais pessoas para a sua proposta, eu iria para a questão da justiça tributária ainda, que acho que faz bastante sentido, que é a progressividade do tributo. Apesar de você ter as suas razões pelo gasto, não tira as razões. Mas pode ter também. Mas acho que a progressividade é uma coisa que ela funciona já na maioria dos países, no nosso também, apesar da alíquota, as últimas alíquotas serem bem baixas, né, comparado a outros países, mas ainda assim, acho que a gente deveria pensar nela. Tá? Então, acho que com isso eu encerro aqui a minha participação, parabenizando a sua proposta, acho que é uma proposta ousada, bem diferente de tudo que a gente tem, e é por isso, e acho que ela me fez refletir sobre essas coisas, né? Bom, será que isso que a gente está propondo no que a gente tem é importante mesmo ou não? Será que talvez um grande imposto, ao invés de segregar em etapas, faz sentido ou não? Se ela não levar adiante o que ela se propõe, ao menos ela leva adiante o que é necessário para as outras que avançaram. Tá certo? Perfeito. Então, nessa forma, eu te saúdo e parabenizo aí mais uma vez pela proposta. E agradeço também ao Maurício, Silvio, toda a Isabelle, toda a comissão organizadora pelo brilhante evento, também pelo convite. Tá bom? Valeu, obrigado mais uma vez. Obrigado. A gente que agradece aí. Silvio, quer fazer alguma consideração? Não sei se o Silvio ainda está aqui conosco. Estou aqui. Assim, deixa contigo aí, pô. Faz aí a sua... Eu tenho uns pontos, mas no final, deixar mais para o final. Eu queria umas 2 horas, pode? Não, porque é muito interessante a ideia, né? E eu acho que é inspirador até para a gente poder... Porque a gente vai ter uma reforma também de imposto de renda, né? E acho desse ponto já difícil de a gente voltar atrás, né? E implementar completamente a ideia, né? De ter, né? Praticamente só um IVA aí, né? Tá certo? Então, muito provavelmente a gente vai ter uma adaptação, né, certo? Do sistema aí que a gente tem hoje. Então, pensando nisso, o que seria interessante e viável, né, nessa nossa reforma de imposto de renda que vem pela frente, e também de coisas que precisariam ser implementadas aí nas leis abaixo da Constituição, né? Tá certo? Por exemplo, essa questão do cashback, né, que o Zé Marcos falou, né? Temos menos alíquotas no imposto de renda da pessoa física, né? Como é que você vê isso, Josimar? Olha, eu acho que é o seguinte, com relação à reforma que está aqui, que foi aprovada, ou está quase aprovada, eu acho que uma proposta com a minha pode ter o potencial de você reduzir as diferentes alíquotas de IVA. Porque, ao fim e ao cabo, como são as pessoas físicas que vão fazer a arrecadação, e você não vai ter INSS, que tudo vai estar na pessoa física, você não tem mais a argumentação do setor de serviços, que como ele emprega mais gente, que tudo bem, ele vai tomar crédito dos fornecedores, mas o grande insumo deles é folha, tá? Que incide INSS. Então, isso aí ele não está tendo refresco. E ao passo, se você tirar o INSS, fizer uma reforma, no fundo, aí, conjunta, você poderia, pelo menos potencialmente, abrir uma oportunidade política de rediscutir essas alíquotas diferenciadas, poder usar uma só. Essa, claro, é um desejo que eu acho que é pouquíssimo provável. Nos regimes diferenciados, aí, ou seja, não ter... quer dizer, na verdade, estão prevendo 60%, né, Maurício?
Então, na verdade, já está definido aí, né? Mas pode ser que, com outras coisas, pode ser que a alíquota seja mais diferente ainda, né? Certo? Você possa ter outras coisas que possam mudar e que a alíquota efetiva mude também, né? Mas aqui a questão é o seguinte, como a transição a implantação do novo sistema ainda é muito longo, nada impede você rediscutir e refazer o plano de voo. É a questão de convencimento. Se os agentes tiverem, os políticos, os empresários estiverem convencidos que esse seria um caminho, por que não? O grande problema aqui, como também está tendo dificuldade na implementação aqui, é toda a questão de sistemas, de unificação, de como vai ser feito a contabilização, o controle. Nesse novo sistema, você teria que ampliar mais um controle a nível de pessoa física, tá? Exigiria mais sistema, uma bancarização maior, mas que no fundo já existe. A pessoa com Bolsa Família tem o cartão, que já não é muito mais difícil você sofisticar um pouco mais esse controle a nível de pessoa física, mesmo dos mais pobres. Então eu acho que é o grande... Toda vez que eu ficava pensando nisso, o grande calcanhar de Aquiles pode ser a parte tecnológica, mas eu vejo cada vez mais que com Pix, com moeda digital, está cada vez, eu acho que é possível. E isso aqui, a ideia é pensar no longo prazo. O que seria um sistema tributário ótimo para o século XXI, com todos os recursos que a tecnologia nos proporciona, não ficar no passado em que você precisava de papel, controles muito manuais, que já funcionavam, bem ou mal. E agora, com tudo eletrônico, eu acho que temos uma chance muito grande de avançar mais do que a gente está fazendo, que a gente poderia, talvez, até dar um salto em relação aos outros países emergentes, com certeza. Muito bem. Eu até fiz aqui, eu vou até tomar a liberdade de projetar uma janela aqui, se me permitir. Quando a gente discutiu, conversou sobre o working paper lá, né? Uma questão que eu coloquei para o José, claro, no momento da concepção da ideia, fazer com que a sua proposta ela migre para os grandes números ou para, tipo assim, no conceito de macroeconomia, né? É uma visão mais macro da aderência do modelo à realidade real tributária, porque é isso que é a grande dificuldade da mudança, né? A mudança pode ser de paradigma, mas ela pode ter um custo de pessoal, custo, né, psicológico pequeno, né? Primeiro, eu acho que quando o Zé coloca a questão dos cashbacks, eu acho que isso é você colocar... Eu acho que tem uma questão, além da arrecadação e da transferência de renda, né, que a gente faz via cashback. Eu acho que tem um outro aspecto que eu acho que ele é mais importante para nós, que é a linha de usar um incentivo econômico para introduzir uma cultura de não formalidade. Colocar todos contra todos. Na verdade, é isso. Você coloca todos fiscalizando todos. O contra não quer dizer aqui que é ruim, né? Quando a gente tinha a nota fiscal paulista em São Paulo, eu não tenho os números de quanto isso, de fato, pode ter levado ou não, já que 40% da arrecadação era função tributária que gerava crédito. Então, mas o quanto as pessoas estavam imbuídas em buscar o documento em si, né? Isso gera uma construção, né, social diferente, psicológica, institucionaliza um padrão diferente. A gente não... Isso é uma mudança do jeitinho de Gerson. Vou chamar de jeitinho de Gerson para não dizer o seguinte. Gosto bastante quando você coloca da vaca sagrada, sabe? Adoro esse termo, para a gente, de fato, não quer tocar, porque a gente quer tirar o foco, né? Manter os privilégios, dizer não, quer acabar com a universidade. Ninguém quer acabar com a universidade pública, né? Ninguém quer acabar com a remuneração digna pelo trabalho
né, e pelas competências nas quais as pessoas se desenvolvem e têm suas responsabilidades. A gente não pode querer proteger interesses privados à custa, né, dos milhões e milhões de miseráveis que existem nesse país, né? Então, assim, passar verniz também, dizendo, ó, vamos fazer essa política aqui, ó, de inclusão que vai resolver tudo. Não é verdade, né? Não é verdade. A gente tem que tomar cuidado, a gente não está jogando o bebê fora e ficando só com a água, né, passando verniz. Gosto bastante quando você ataca nesses pontos, sou servidor público, né? Gosto de uma visão muito mais liberal. Uma pena que esses governos, né, não tem nada de liberal e nada de progressista, né? Até porque não existe uma pauta, de fato, para a qualidade do gasto público no governo atual, né? No governo atual não tem uma pauta de qualidade do gasto público. Isso é triste. Não teve no anterior, não teve no outro, não tem. Então, assim, isso é ruim. A sua proposta ela tem um cunho muito interessante de atacar elementos, né, de uma visão bem democrática, né, problemas sociais graves, né, que, de um certo modo, faz uma mudança no eixo da transferência, mas também tem um cunho de uma visão liberal bem interessante, né, de sim, usar a tecnologia, simplificar. Então, eu gosto da ideia do cashback, José Marcos, como uma forma de fazer com que as pessoas se interajam com o sistema, né? A visão do por dentro e por fora, José, a gente resolve numa conta de matemática depois lá, e dá para fazer, deixa por fora para as pessoas saberem o tamanho que pesa, né? O que eu quis colocar aqui, para tentar ilustrar, e eu acho que assim, a ideia da sua proposta migrar para cá é, dos 700 bilhões de arrecadação de 1,5 trilhão de imposto federal arrecadado no país, 46% dos impostos vem de imposto de renda. 44% desses 700 bilhões, 10 bilhões, vem das empresas. Então, esse talvez é o ponto que a gente teria que discutir. Porque os demais não. Desculpa, os demais não. Rendimento do trabalho, já está. Rendimento do capital, já está. Né? Rendimento de rendimento exterior, já está. Já está tratado no seu modelo. Já está tratado na tabela de progressiva. O único custo que a gente teria que lidar aqui é como é que nós vamos lidar com a arrecadação de 315 bilhões. Tem mais um pedacinho, 315 bilhões. Porque tem, ó, renda pessoa física, mais 57. Aquele que você tem duas figuras aí, que é uma antecipação do profissional. Não dá para entrar aqui nesse momento, não teríamos tempo aqui para abrir esses números, mas é possível depois explicar todos eles. Então, assim, o produto do qual você teria uma resistência para discutir aqui, né, é o pedaço do imposto de renda dos 44% dos 315 bilhões. É como que, neste seu modelo, porque assim, a mudança ela pode acontecer. A premissa básica da reforma tributária é péssima. Né? É péssima, diz, ó, mantém a carga tributária atual. Por quê? Porque não vai sobrar mais dinheiro para as pessoas. Não vai ter. A sua proposta induz um negócio que a gente tinha discutido, dizer, ela não vai fazer que as pessoas queiram consumir tudo. Era o seguinte, mas você mostra que não consumir, né, e não ter poupança é ruim também para o indivíduo, né? Uhum. Então, assim, há um certo equilíbrio. Mas se a gente tivesse por que a gente, desde o começo, está dizendo, ó, melhora a tributação, aperfeiçoa a tributação da renda, que o que você tirar de ganho aqui, você desonera lá no consumo. Logo, sobra um giro maior para essa pessoa que está na ponta, né? Então, assim, eu acho que isso seria uma vantagem. A gente teria um maior fluxo, né, na economia para fins do consumo. E nós teríamos aqui. A gente sabe que, para nós, isso aqui é um paraíso fiscal, exceto para o servidor público, né, porque ele já é injetado na veia. Nós, né, tirando isso, a gente já sabe que é pejotização, né, Zé? Se pudesse pejotizar, já tinha pejotizado até o setor público, né? Tem pela terceirização dos serviços primários lá, alguma linha de serviços e tal. Mas a gente já sabe que no mercado, no mundo real, eu até brinco com os meus alunos, sempre digo assim, se vocês encontrarem uma pessoa numa empresa privada que ganha 40 mil reais por mês de salário, em carteira assinada, eu quero um abraço, eu quero conhecer essa pessoa. Não deve existir, porque deve ser muito fofo ganhar 40 mil reais, né, de carteira assinada, e a empresa pagar mais 25 a 30 mil de encargos sociais, né? Olha que coisa fofa, né? E eu já mostrei que se a gente pejotizar os 40 mil reais,
o equilíbrio para as partes é o mesmo, tá? Eu tenho um modelinho que eu simulo e mostro. Por que que a pejotização funciona? Porque há um equilíbrio entre as duas partes. Quando o José Marco é pejotizado, ele, na verdade, só saca o futuro hoje. A verdade é essa. Ele troca o fundo de garantia, né, do futuro para sacar hoje, ele troca o 13º para o hoje, a férias do hoje, e a previdência futura dele, ele diz, não, eu não quero aposentar, né? Eu não quero esse dinheiro na mão do governo, me dá ele aqui. É simples, é só fazer a conta. Eu já fiz essa conta e mostrei para um grupo de desembargadores que queriam me matar aqui no seminário, né? E mostrei que falei, não, a pejotização é ótima para nós. Só que é o seguinte, você vai deixar a pessoa lá na frente. Você está dizendo, você está sacando o que você deixaria guardado no futuro para utilizar hoje. Como no futuro, eu pego uma frase do professor Dáfilis aqui da FEA, ele falava sempre o seguinte, né? Como no futuro todos estaremos mortos, Josimar, então vamos casar hoje. Mais ou menos nesse sentido. Então, a minha única consideração, que gosto bastante da sua ideia, né? Achei muito relevante e parabenizo aí. Acho que os comentários do José também foram muito bons, como o Silvio colocou, né? A gente poderia ter, e a gente pode ter outras oportunidades. Ele está fazendo um ensaio técnico, um paper técnico para a gente soltar na revista, para a gente e lá também terá o direito de réplica, tréplica e debate. Acho que é isso que faz com que a gente avance. O meu único comentário é esse: a gente começar a discutir o seu trabalho fazendo uma transposição, mesmo que seja para os números macros, sabe? Assim, Tá. a gente já tem. Eu acho que aí você, de um certo modo, garante que essa dedutibilidade, né? E aí o Zé trouxe alguns pontos importantes também nessa questão do como que o mundo, né, na questão do menos de 20% de alíquota considerado como país fiscal, poderia nos ver nesse sentido. Mas não quer dizer que o mundo está certo também, mas não pode ter gente inteligente propor uma coisa diferente e o próprio, né, um modelo tributário diferente, né? Não, Maurício, é só chamar um nome diferente, foi o que eu falei. Em vez de chamar de grande IVA, chama de grande R. Assim, eu gosto bastante aí, não tenho muito mais ressalvas, a gente já conversou bastante sobre isso, tá? Acho que é isso aí, só para... Eu não queria perder a oportunidade de poder participar aqui, porque eu acho fantástico. Só falar um pouquinho sobre o imposto de renda da pessoa jurídica, que é o seguinte, que salário e lucro, basicamente, é o valor agregado das empresas. Então, como você vai aumentar, no fundo, aumentar a alíquota do IVA, né, que hoje do que é hoje em geral, principalmente nos setores que não são industriais, né, nas indústrias tem. Então, na verdade, você aumentar a arrecadação em cima do lucro, em boa parte das empresas, principalmente serviço, agricultura, essas coisas aí vai aumentar bastante a arrecadação. Porque o imposto de renda pessoa jurídica vai diminuir. Eles não pagam tanto, esses setores. Você já tem um modelo na Produtor Rural que é 20% da receita vezes tabela progressiva, gera 5,5% de tributação, né? Não é à toa que já tivemos o boi mais caro do mundo lá em Alagoas, né? Não podemos deixar de crescer. Se você fizer uma correlação, né? Eu gosto de dizer isso é uma correlação, isso aqui é o mundo das hipóteses. Nós estamos aqui, não estamos acusando ninguém, porque agora você pode ir para a cadeia se não tiver, né? Já que o STF decidiu claramente lá a questão da... não é isso, nós não estamos fazendo aqui cometendo nenhuma injúria, mas se você fizer uma correlação com algumas profissões e o fato de ter uma inscrição de produtor rural, você vai se surpreender. Que algumas profissões, né, remetem ao investimento, talvez o melhor investimento. Vou pegar um exemplo lá. Vamos supor que eu sou contador e a contabilidade, eu sempre quero ter uma propriedade rural e uma inscrição de produtor rural. É meio estranho isso, mas os políticos também têm uma correlação alta, todo político tem uma correlação com a inscrição de produtor rural, talvez seja o melhor investimento do país. Nós percebemos isso também, que algumas outras profissões, não vou citar aqui, mas também tem um incentivo para ter isso. Por quê? Porque existe um incentivo natural aí, né? Que nesse investimento, o produto desse investimento paga 5,5% de tributação, se usar o presumido. Se fizer o livro caixa, se fizer o lucro real, também ele não paga nada, porque ele pode deduzir os investimentos do exercício. Eu acho que você toca num ponto bastante interessante. A gente já tem muitos modelos que geram essa... Você estaria, de um certo modo, organizando o sistema como um todo. Um ponto que me veio à cabeça agora é a questão da figura da distribuição disfarçada, né?
O indivíduo não colocar tudo na empresa e consumir pela empresa, tá? Isso aí é uma questão que muitas vezes se preocupa a Receita e tal. Diz assim, né? Não, tá bom, eu não tributo de uma vez só, uma desculpa que o pessoal, às vezes, eu já vi isso em falas, ó. Eu prefiro tributar os 34%, em vez de tributar 15%, e você, de fato, quando distribuir, eu tributaria mais 20%. Né? Ou tabela progressiva do dividendo, que é a figura da renda passiva e renda ativa, né? Sim. E aí dizem que o indivíduo vai colocar tudo na empresa. Então, assim, ele vai colocar o aluguel, vai colocar o supermercado, o combustível, tudo na empresa para ser dedutível, e, de um certo modo, ele estaria sacando uma redução. Isso é uma questão que sendo colocada. Tem também a linha de você ter um escrutínio, como já tem no lucro real, forte. Tá? Não quer dizer que isso não vai acontecer. E tem uma punibilidade forte para isso. O seu modelo não correria esse risco também? Corre, da mesma forma. Então, por isso que essa barreira entre gastos... Por exemplo, a empresa está num determinado setor. O que é insumo para ela? Pelo menos tem os NCMs de todos os produtos, tipo de serviço que ela atua. O que fugir daquilo, e especialmente for caracterizado como gastos que é individual... Natureza pessoal, né? Natureza pessoal, isso já teria... era para cortar, ou pelo menos acende um sinal amarelo, ó, precisa olhar aqui essa empresa que está passando de um certo limite do que seria tolerável. E isso o próprio sistema da Receita teria que... o COAF da Receita teria que chamar atenção. Tá certo? Eu acho que isso não... até com inteligência artificial hoje em dia, o céu é o limite. Eu acho que dá para coibir bem isso aí, sem grandes gastos. Eu acho que legal né, Zé Marcos, essas questões levantadas, porque elas são, com certeza, argumentos que devem ser postulados quando você, de um certo modo, apresentar contra um modelo que mude o status quo. Com certeza há uma resistência, né? Sem dúvida. Grande de sair do paradigma atual e mudar. Você muda o paradigma. Eu brinco que a melhor forma de ensinar o que é paradigma, se eu vier dizer o seguinte, nós saímos do custo para o valor justo, né? Quer dizer, nós tínhamos uma contabilidade baseada quase 100% na objetividade e no conservadorismo do custo. E aí nós começamos a injetar valor de mercado em precificação dos itens que compõem o patrimônio. Isso é mudança de paradigma da forma de como eu olho a informação e a utilidade, né, da informação. Eu encerro minhas considerações, parabéns mais uma vez, gostei muito, né? Agradeço o José Marco aí, e devolvo a palavra para vocês aí, para a gente encerrar. Bom, eu, então, tenho que agradecer muito aí o convite do Mauri. Fiquei bastante motivado e queria muito ter esse feedback aí de vocês e achei ótimo e estou aqui, se vier outro convite, estarei aqui com certeza. Obrigado. Maravilha. Obrigado, pessoal. A gente se encontra daqui a pouco na próxima sessão, às 1h30 da tarde. Está aqui o link já, tá? A Isabelle já colocou aqui o link. Tá? A gente vai realizar todas as nossas sessões pelo Google Meet. Tá? Tivemos um problema de natureza técnica aqui, que estamos tentando ainda resolver, mas até o final da tarde está funcionando bem. Se tiver mais de 250 participantes, a gente cria uma subsala aqui e retransmite. Tá bom? Mais uma vez, grato, Josi. Espero vê-lo aí o mais breve possível. Abraço. Com certeza, um abração. Valeu, parabéns, Josimar, mais uma vez. Um abraço. Obrigado, José Marcos. Tá, obrigado. Obrigado. Tchau.